Convido-os a abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler os versos 6 e o verso 7. Colossenses capítulo 2, versos 6 e verso 7. Vamos falar um pouco nessa manhã sobre progresso espiritual e perseverança no nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 2, versos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Aqui está, Senhor, a Tua palavra, e nós pedimos nesse momento o Teu auxílio para a verdadeira compreensão dela. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Livra-nos, ó Pai, da ação do maligno, que muitas vezes vem para roubar a semente que é lançada aos nossos corações. Oramos, ó Deus, para que a Tua palavra surta efeito nas nossas vidas e que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. Para a honra e glória do Teu nome, oramos. Amém e amém. Meus irmãos, nós somos a Igreja de Cristo. E aqui, nesse capítulo em que lemos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a uma igreja, a igreja que estava na cidade de Colossos. O interessante é que Paulo escreve essa carta e parece que Paulo tem uma certa afinidade com aqueles irmãos, mas a igreja de Colossos foi uma igreja que não foi o apóstolo Paulo que fundou aquela igreja. Um servo do Senhor chamado Epáfras, que foi àquela cidade, levou o evangelho e o Senhor começou a fazer maravilhas no meio daquela cidade, salvando muitas pessoas, e fundou-se uma igreja naquela cidade. E o apóstolo Paulo, como sempre, servo do Senhor, um grande líder da igreja de Deus, ele escreve essa carta para aquela igreja, porque sempre que o apóstolo Paulo ficava sabendo de algum problema, alguma questão que ocorria nas igrejas, ele escrevia como autoridade apostólica para aquela igreja. Às vezes ensinando, admoestando, uma carta para corrigir os irmãos, para incentivar os irmãos a permanecerem firmes na fé. E a carta de Paulo aos Colossos é uma carta de muito incentivo, mas é uma carta também onde Paulo alerta os irmãos para um perigo que estava rondando a igreja daquela cidade. A igreja do Senhor, irmãos, é um grupo de pessoas salvas por Cristo Jesus e que receberam um ensino acerca de quem o Senhor é, acerca de quem Deus é, um ensino que está baseado na palavra de Deus. E todo o cristão, ele precisa viver de acordo com esse ensino que ele recebeu. Todo cristão precisa viver de acordo com o ensino da palavra que ele recebeu. A fé que recebemos para crer no nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem unicamente, senão mediante a pregação do Evangelho do Senhor. É por meio da pregação do Evangelho que o Senhor nos dá a fé para crermos no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que a palavra de Deus é muito importante para a igreja. E nós, como igreja do Senhor, precisamos viver de acordo com aquilo que temos aprendido, com aquilo que foi ensinado por meio de Cristo e por meio dos apóstolos. Esses ensinamentos acerca da palavra do Senhor é o que nós chamamos de tradição. A tradição, ela é esse conjunto de ensinamentos, de práticas, de crenças, de ritos que são transmitidos por gerações desde a época da igreja primitiva com o ensino apostólico. É interessante nós analisarmos no curso da história da igreja que essa tradição sempre foi muito atacada.
Essa tradição, ela era atacada e ainda é atacada por meio de falsos ensinos. Falsos ensinos que tentam distorcer esse ensino dos apóstolos, que é passado de geração em geração, que está aqui revelada na palavra do Senhor, escrita para nós, para que nós continuemos andando nessas verdades de Deus, mas essas verdades estão sendo sempre combatidas. Satanás sempre levanta pessoas, falsos mestres, falsos ensinamentos, para tentar combater essa tradição, esse ensino que é a verdade de Deus. E esses ensinos, essas heresias, a palavra do Senhor nos diz que são ensinos de demônios. E nós precisamos ter cuidado com esses ensinos. Na igreja de Colossos, circulava-se um falso ensino. E Paulo, ele vai reforçar isso para os irmãos. Desde o início da carta aos Colossos, você vê que Paulo começa orando, agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos, por aquilo que Deus estava fazendo no meio daquela igreja. E depois Paulo começa a falar acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo para aqueles irmãos, reforçando o ensino que eles tinham recebido por meio de Epáfras, que tinha aprendido dos apóstolos esses ensinamentos. Falsos mestres estavam rondando aquela igreja, tentando deturpar o ensino que os crentes haviam recebido, tentando deturpar essa tradição dos ensinos de Cristo e dos apóstolos. E aí o apóstolo Paulo, no final do verso 6, ele vai dizer, no verso 6 ele diz aos irmãos: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Andai é o primeiro imperativo que Paulo usa nessa carta. Então Paulo vem discorrendo sobre a pessoa e a obra de Jesus, reforçando o ensino para aqueles irmãos de quem é Jesus, do que Jesus fez na vida daqueles irmãos, para que eles fixassem isso. Esse é o verdadeiro ensinamento. E Paulo diz: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, andem nele. Eles precisavam andar de acordo com esse ensino que eles haviam recebido do Senhor Jesus Cristo. O cuidado de Paulo para com aqueles irmãos era para que eles não fossem enganados, mas para que eles continuassem firmes naquilo que haviam aprendido de Cristo e dos apóstolos. Quando você vai ler a carta aos irmãos ali da igreja de Colossos, você vai perceber que, ao que parece, esse falso ensino que estava se espalhando ali naquela igreja envolvia um certo sincretismo com outras formas de crença. Então, os falsos mestres pegavam elementos de diversas religiões que haviam e tentavam misturar com o ensino da palavra do Senhor, o ensino dos apóstolos, o ensino do Senhor Jesus Cristo. Nessa carta, Paulo vai denunciar as seguintes práticas. Ele vai falar da filosofia grega. A filosofia grega, ela envolve um aspecto de dualismo. Eles separam a parte material da imaterial. Eles valorizam mais a parte espiritual do que a parte física, a nossa parte corporal. Então, essa filosofia grega, ela vai olhar para o corpo de uma maneira negativa e ela olha para o espírito de uma maneira mais positiva. Paulo também, ele vai denunciar o legalismo judeu que estava entrando ali nos ensinamentos daquela igreja. Acerca de circuncisão, de algumas dietas alimentares, de dias sagrados que se estavam ensinando que os cristãos precisavam guardar. Paulo vai denunciar também religiões místicas, misticismos de religiões da época. Paulo vai falar de culto aos anjos, de pessoas que diziam que tinham visões. Paulo também vai denunciar o rigor ascético, que é quando as pessoas privavam seu corpo de algumas coisas, dizendo que fazendo isso obteriam uma vida espiritual mais elevada. Então tinham pessoas que não comiam certo tipo de comida, tinham pessoas que não se casavam, e elas faziam isso dizendo que elas teriam uma vida espiritual mais elevada se elas privassem o corpo delas de algumas dessas coisas. E aí o apóstolo Paulo vai dizer:
O ensinamento que vocês receberam foi acerca do Senhor Jesus Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo está reiterando a importância da tradição. Paulo está reiterando a importância do ensino que aqueles irmãos já haviam recebido. E eles deveriam estar alicerçados nesses ensinos vindos de Cristo e dos apóstolos. Quando ele fala como recebestes Cristo Jesus, Paulo está falando que é justamente aquilo que eles receberam de tradição, de instrução, do ensino que eles receberam de quem é Jesus e daquilo que Jesus fez por cada um dos salvos. E ele resume um pouco desses ensinamentos dizendo Cristo Jesus, o Senhor. Se a gente pegar essas palavrinhas, Cristo Jesus, o Senhor, é um resumo de quem Jesus é e daquilo que ele fez. Então, Paulo está mostrando que Jesus não é apenas mais um mestre judeu que trazia bons ensinamentos para o seu povo. Paulo, dizendo Cristo Jesus, o Senhor, também está afirmando para aqueles irmãos que Jesus não é apenas um mestre, mas também não é apenas um salvador. Mas, acima de tudo, ele deve ser o nosso Senhor. E aí Paulo vai destacar o senhorio de Cristo nesses ensinamentos que os irmãos haviam recebido. Então, quando a gente olha para o senhorio de Cristo, a gente pensa que Jesus, como nosso Senhor, deve ser unicamente aquele a quem nos submetemos e aquele a quem estamos sob o senhorio e comando. Ele é o nosso Senhor, Ele nos governa. Ele que diz aquilo que eu tenho que fazer, o que eu tenho que crer. Eu não tenho mais nenhuma autoridade sobre mim mesmo. O senhorio da minha vida está nas mãos de Cristo. E eu preciso andar da maneira que Ele me ensinou a andar. Eu preciso pensar, eu preciso fazer, eu preciso falar aquilo que o Senhor nos ensinou. E Paulo, irmãos, ele já apresentou aos irmãos ensinamentos profundos sobre a pessoa e a obra de Cristo no capítulo 1 e também no capítulo 2. Lá no capítulo 1 de Colossenses, verso 15, Paulo vai dizer aos irmãos, Cristo é a imagem do Deus invisível, mostrando que Ele é a revelação perfeita de Deus. Nos versos 15 a 17, Paulo vai reafirmar para aqueles irmãos que por meio de Cristo todas as coisas foram criadas. E Cristo é aquele que sustenta tudo aquilo que Ele criou. Paulo também continua ensinando no capítulo 1, verso 18, que Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a autoridade suprema da igreja. No verso 19 do capítulo 1, ele vai dizer que em Cristo habita toda a plenitude de Deus, provando que Cristo é divino, que Jesus é Deus. Nos versos 20 ao 22 do capítulo 1, Paulo vai reafirmar para aqueles irmãos que foi através do sangue de Cristo que fomos reconciliados com Deus. A partir do capítulo 2, verso 3, ele diz àqueles irmãos que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. No verso 10, ele diz que Cristo tem autoridade sobre todas as forças espirituais. Isso envolve o mal também. Dos versos 11 ao 13 do capítulo 2, Paulo vai dizer que por meio de Cristo fomos vivificados e nossos pecados foram perdoados. E no verso 15 do capítulo 2 ele diz que Cristo venceu todas as forças malignas. Então Paulo vai reafirmar os ensinamentos corretos que aqueles irmãos deveriam estar ali alicerçados. Eram nesses ensinamentos que eles deveriam permanecer servindo ao Senhor. Paulo se preocupa em reafirmar essas verdades porque os falsos ensinos que estavam ali entrando na igreja de Colossos, ele podia dividir o coração dos irmãos. E os irmãos podiam começar a duvidar. Peraí, o que é a verdade? Qual é a verdadeira tradição? Os apóstolos nos ensinaram isso, mas aquele mestre que fala de maneira tão eloquente está trazendo um ensino diferente e ele tem muita certeza naquilo que está falando. Será que isso também que o falso mestre, que aquele mestre está ensinando também é uma verdade?
E isso ia trazer divisão no coração daquelas pessoas. E Paulo se preocupa com isso. E Paulo diz: vocês precisam permanecer debaixo do senhorio apenas de Cristo. Permaneçam firmados nos ensinamentos que nós passamos para vocês. Lembre-se, Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, ainda nos nossos dias, existem muitas pessoas que são facilmente encantadas pelas novidades teológicas. Isso é um perigo, irmãos. Nós precisamos, muitas pessoas acham que precisam estar sempre atentas às últimas novidades teológicas. E elas passam a desprezar tudo aquilo que é antigo, tudo aquilo que é tradicional. Tem pessoas que se importam mais com as novidades teológicas do que com a tradição que já foi deixada para nós, para que a gente cresça. Não sei quantos acompanharam aqui na última semana a nova novidade teológica, né? O Ed Renekiewicz ensinando sobre o Deus Mãe. Não sei quantos viram aqui essa semana, né? Deus Mãe é aquele que lhe carrega no colo. Deus Mãe é aquele que lhe amamenta. E ele estava falando, irmãos, o contexto ali, eles estavam falando de pessoas que se sentiam preteridas pelos irmãos, né, porque tinham a opção sexual diferente, não se sentiam aceitos pela igreja. E eles diziam: vocês podem recorrer a esse Deus Mãe. Esse Deus Mãe é o Deus que acolhe você, que amamenta você. Busque esse Deus Mãe. É tipo dizendo: esse Deus Mãe lhe aceita da maneira que você é. Você não precisa renegar os seus pecados. São algumas das novidades teológicas. Essa foi da última semana aí, né? Parece que ele pregou isso no domingo passado lá na igreja dele. Parece que ele andou assistindo muito A Cabana, né? O filme A Cabana, que mostra Deus como a figura de uma mulher, né? E ele estava pregando isso para os irmãos. Algumas dessas novidades aí teológicas. Mas nós temos, irmãos, os ensinamentos da palavra de Deus. E apesar desses ensinamentos terem sido transmitidos há muitos anos, a palavra de Deus permanece totalmente atual, irmãos. Os ensinamentos da palavra de Deus, eles são úteis para nós vivermos uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Nós comemoramos no dia 31 de outubro os 507 anos da Reforma Protestante. Um dos solas da Reforma era o sola Escritura, mostrando que a palavra de Deus ela é suficiente para nos trazer a revelação de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para nós. Se lembre que no período da Reforma as pessoas andavam sob muitos dogmas que eram trazidos da Igreja Católica, coisas que não eram bíblicas. E as pessoas não tinham acesso às Escrituras porque elas não entendiam o latim que estava na Bíblia. Então Lutero foi um grande homem de Deus, que ele se voltou contra essas coisas, essas práticas da igreja, e ele foi um dos que traduziu o Novo Testamento para o alemão e distribuiu para as pessoas, e as pessoas puderam ter conhecimento acerca da palavra de Deus e ver que algumas práticas que a igreja estava impondo para os irmãos eram antibíblicas, não era a vontade de Deus. Então nós precisamos preservar essas coisas. Muitos homens de Deus deram a sua vida para que hoje nós tivéssemos a palavra de Deus na nossa própria língua, para que a gente compreendesse a vontade de Deus para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é suficiente, é útil para que a gente tenha um progresso espiritual. Um texto conhecido que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser perfeito? Você quer fazer a vontade de Deus? Vá para as Escrituras. Toda ela é inspirada por Deus e ela é suficiente
para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar. Ela é suficiente para isso, irmãos. Não existem novidades acerca do Senhor Jesus. Não existem novidades, novas revelações de como nós devemos ser mais espirituais. Tudo já está na palavra de Deus. Nós precisamos continuar andando nessa verdade. Nos nossos dias existe muita negação daquilo que nós temos aprendido, daquilo que é antigo, daquilo que é tradição. A negação, ela vem para causar uma incerteza no coração daqueles que não estão muito bem alicerçados, na verdade. Essa negação traz nas pessoas dúvida sobre a veracidade do ensino apostólico, sobre a veracidade da palavra de Deus. A teologia liberal está aí para isso, a crítica textual está aí para isso. Para dizer que aqui a Bíblia não é a palavra de Deus, em algumas partes até contém, mas não é a palavra de Deus. O Jesus que é apresentado nos evangelhos não é o Jesus histórico. Esse Jesus foi inventado pelos seguidores de Jesus para que as pessoas que lessem crescem que ele era o Filho de Deus. Mas os milagres que a palavra diz é tudo mentira. Jesus não fez milagre, ele não andou sobre as águas, ele não nasceu de uma virgem. Tudo isso as pessoas falam para causar dúvida no coração daquele que não está verdadeiramente alicerçado na verdade da palavra de Deus. Uma das coisas que o mundo ensina muito, principalmente no mundo acadêmico, é que é falta de humildade a gente arrogar certeza sobre alguma coisa. Tudo está relativizado, não existe uma verdade absoluta. Só essa, né? Essa aí é uma verdade absoluta para eles. A verdade absoluta é que não existe verdade absoluta. É a única verdade absoluta para eles. Então tudo está sendo relativizado, irmãos. A gente não pode mais imprimir o nosso pensamento sobre o que cremos que é verdade sobre o pensamento de uma outra pessoa. Porque eles dizem, a sua forma de pensar é apenas mais uma forma dentre as muitas outras que existem. São milhares de formas de pensar. Essa maneira que você pensa não é a verdade. É apenas uma forma de pensar. Então, nos nossos dias, a gente não pode afirmar categoricamente mais o que é a verdade. E se a gente fizer isso, eles dizem, falta humildade em você. Você é arrogante. Porque humildade é você estar incerto acerca das coisas. É você não saber com certeza, a única certeza que você pode ter é que não existe verdade absoluta. E você precisa estar aberto a outras formas de pensamento. Se abra, existem outras formas de pensar. Não se feche nesse mundinho, nesse pensamento que você diz que é a verdade, né? E como aquele meme, né, que diz na internet, a pessoa vem ensinando tudo isso e a outra pessoa diz, poxa, gostei desse ensinamento. Como é seu nome? Prazer, Satanás. Né? É bem isso aí. É ensino de Satanás mesmo, esse tipo de coisa. E o apóstolo Paulo, ele está afirmando totalmente o contrário do que as pessoas e a filosofia do nosso mundo ensina. Ele diz àqueles irmãos de Colossos, permaneçam firmes naquilo que vocês receberam de aprendizado sobre a pessoa e a obra de Cristo. Existem duas palavras, irmãos, que nós precisamos enraizar nas nossas mentes. E essas duas palavras, entre elas, existe uma ligação muito direta. Uma das palavras é a ortodoxia e a outra é a ortopraxia. Na verdade, né, o tripé da vida cristã é a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia, né? Mas nós vamos falar aqui diretamente da ortodoxia e da ortopraxia. A ortodoxia, irmãos, diz respeito à crença correta, aos ensinamentos corretos. E a ortopraxia, ela diz respeito à prática ou atitudes corretas que nós temos. A fé genuína, ela não é composta somente de conceitos e crenças. A fé genuína também é acompanhada de práticas corretas. E essas práticas devem estar em total harmonia com os ensinamentos corretos que nós temos na palavra do Senhor. A gente não pode dissociar essas duas coisas.
a ortodoxia e a ortopraxia. Aquilo que cremos como verdade de Deus, que é correto, e a nossa prática. Um exemplo que temos é que a gente não pode professar a Cristo Jesus como nosso Senhor e a gente viver da maneira que a gente quer. Como é que Cristo é o seu Senhor e você vive para fazer as suas próprias vontades? Se você faz o que você quer, Cristo não é o seu Senhor, afinal de contas. O Senhor da sua vida é você mesmo. Então isso é uma dissociação daquilo que você professa e daquilo que você está praticando. E essas duas coisas, irmãos, não podem ser dissociadas. Se nós temos a verdade de Deus, que é um ensinamento correto para as nossas vidas, nós precisamos andar de acordo com aquilo que nós temos aprendido. A prática correta da fé se fundamenta no conhecimento correto de Deus e da doutrina cristã. Sem a ortodoxia, irmão, sem o ensinamento correto, a prática perde o propósito e a direção. Enquanto sem a prática correta, sem a ortopraxia, a ortodoxia pode se tornar um exercício intelectual vazio. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento em santidade, depende muito daquilo que nós temos aprendido acerca do Senhor. A gente pensa, muitas vezes, no crescimento espiritual, no crescimento em santidade, apenas como algo místico. É algo que você vai orar e Deus vai derramar sobre você. Você vai pedir a Deus, Senhor, me ajude a ser santo. Aí Deus vai derramar o pó de santidade em você e a partir daquele momento agora você é totalmente santo. Você reconhece que você ainda precisa crescer na espiritualidade. Muitos pensam que somente chegar diante de Deus em oração, Deus vai derramar o pó do crescimento espiritual e você vai se tornar mais forte espiritualmente. Você vai crescer em sua espiritualidade. Irmãos, não existe crescimento em santidade, não existe crescimento espiritual enquanto nós permanecemos na ignorância. Para a gente crescer em santidade, para a gente crescer espiritualmente, precisamos crescer no conhecimento de Deus. Portanto, nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Nós precisamos nos voltar para a tradição. Por que muitos crentes que conhecemos não crescem espiritualmente? Estão empacados na vida espiritual, porque têm abandonado as Escrituras, têm abandonado as tradições, têm aderido a essas novas filosofias mundanas, essas novidades teológicas, que no fim das contas afastam o homem de Deus e dos seus ensinamentos. No capítulo 1 de Colossenses, no verso 9 e 10... na oração de Paulo por aqueles irmãos, veja que o apóstolo Paulo vai orar ao Senhor. Olha a maneira que ele ora. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de que? Da vontade de Deus, da sua vontade, em toda a sabedoria e, mais uma vez, entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Prática e ensino correto, eles estão intimamente ligados. Você quer crescer em vida de santidade? Você quer crescer espiritualmente falando? Você precisa transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você precisa buscar de Deus toda a sabedoria, e a fonte de toda a sabedoria é o próprio Cristo. Você precisa buscar de Deus entendimento espiritual, e essas coisas estão na palavra de Deus. Se você busca essas coisas, você vai poder viver de modo digno do Senhor, como diz no verso 10, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então veja, irmãos, que Paulo usa essas palavras: conhecimento, entendimento, sabedoria.
Aprender corretamente de Jesus é fundamental para que a gente ande nele. Nós precisamos gastar mais tempo, irmãos, da nossa vida aprendendo mais sobre Jesus. Aprendendo mais sobre Deus, se a gente quer crescer espiritualmente e se a gente quer crescer na vida de santidade. A gente não desenvolve a nossa vida espiritual sem o conhecimento da palavra de Deus. E Paulo diz: como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele. Esse andai aí, Paulo está dizendo, perseverem naquilo que vocês receberam de ensino. Esse andai nele ou continuem a viver nele, lá no grego, é um verbo que está no presente do imperativo. Sugere uma ação contínua, uma ação habitual. E Paulo está instruindo os colossenses a permanecerem em Cristo como um estilo de vida contínuo. Isso significa que tudo o que os irmãos deveriam fazer era pensando na glória de Deus, para agradar ao Senhor Jesus Cristo. E eles poderiam fazer isso se eles crescessem no conhecimento de qual era a vontade de Deus para a vida deles. E isso serve para nós também. A gente precisa persistir nesse caminho, irmãos, que estamos trilhando. Nós precisamos abandonar essas coisas de novas doutrinas, de novas teologias, essas novidades teológicas que vêm para nos afastar de Deus. Paulo diz aos colossenses, vocês precisam continuar andando em conformidade com aquilo que vocês receberam, Cristo Jesus, o Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês precisam ser pessoas que não mudam a forma de viver. E o que temos visto, irmãos, nos nossos dias, isso é uma realidade. Pessoas que não mudam a sua forma de viver, elas mudam a sua teologia. Nós temos o exemplo de um homem que foi um grande pregador, na década, acho que de 70 e 80, pastor Caio Fábio. Um homem que pregava a palavra de Deus com muita autoridade. Depois de alguns problemas que ele teve conjugal, os seus filhos, se assumiram a homoafetividade, a palavra que usa hoje. Eu acho que o pastor Caio Fábio entrou meio que num parafuso, ele sendo um servo de Deus, um pastor, e aí tendo questão, problemas conjugais, os filhos se assumindo. E para que ele não desprezasse os seus filhos e compreendesse aquilo que estava ocorrendo, o que foi que aconteceu? Ele mudou a teologia dele. O pastor Caio Fábio se tornou um homem quase que totalmente liberal hoje, E ele vem com ensinamentos que estão totalmente distantes da palavra de Deus. E precisamos estar atentos a isso, irmãos. Cada vez mais pessoas que se diziam servos do Senhor vão fazer isso. Pessoas que não conseguem mudar a forma de viver para se conformar à palavra de Deus, ela vai mudar a teologia dela. Para isso ser um conforto para o coração dela. Para que ela continue achando que Deus continua se agradando das suas práticas. Só que nós, enquanto cristãos, precisamos continuar caminhando conectados a Jesus. É andar nele. Não é andar sozinho, não é andar em outra coisa, não é andar segurando na igreja, é andar em Cristo Jesus. Não podemos andar, irmãos, com as nossas próprias forças, senão você vai desistir no meio do caminho. Você não vai perseverar andando pelas suas próprias forças, mas você precisa confiar na força do poder de Deus para você perseverar até o final. A perseverança, irmão, perseverar é o grande desafio da vida cristã. Começar a vida cristã é muito fácil, é maravilhoso. Quantos de vocês tiveram experiência num culto, a palavra de Deus falou muito forte ao seu coração? Às vezes você estava numa igreja e no momento de apelo você levantou a mão, foi à frente, chorando, reconhecendo o seu pecado e ali se derramou aos pés de Cristo, tudo maravilhoso. Aquela paz tomou conta do seu ser. Você iniciou a vida cristã, tudo muito bom. Quando você sai da igreja, volta para sua casa, para o seu trabalho, as pessoas começam a lhe achar estranho, começam a lhe perseguir, os problemas começam a aparecer e você não consegue perseverar. Muitas pessoas não conseguem perseverar e abandonam a fé. Isso é servir a Jesus, essa perseguição, essa coisa toda, eu não quero.
Começar, irmãos, é fácil. Difícil é permanecer e terminar firmado nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É como uma maratona ali que você está correndo e você sabe que você tem 42 quilômetros para correr. E no início você está feliz da vida. Eu treinei vários meses para correr essa maratona, né, irmã Manuela? Irmã Manuela aí, algumas irmãs já estão aí treinando para correr uma meia maratona, né? 10 quilômetros aí. E ali no início é maravilhoso, para começar é muito bom. Corri 1 quilômetro, corri 2, corri 3, quando chega no quinto, tá difícil, tô cansando, a cãibra tá vindo, não tô aguentando mais, não sei se vou chegar aos 10. A vida cristã é um pouco disso, irmãos. Se você confiar na sua força para terminar a caminhada, você vai parar no meio do caminho. Você não chega lá na linha de chegada, não. Mas se você confiar na força do Senhor para permanecer, essa força vai lhe ajudar a permanecer e você vai chegar até o final. Você vai chegar ao final, que é a presença de Jesus glorificado. É somente na força do Senhor, irmãos, na força do poder de Deus, que nós conseguimos perseverar na caminhada cristã. Muitas vezes nós tomamos muitas resoluções na nossa vida para mudar hábitos. Você inicia o ano dizendo, eu vou orar mais esse ano. Eu vou ler mais a palavra de Deus. Vou ler a Bíblia esse ano 3 vezes. Uma vez só não é suficiente, não. Vou ler a Bíblia toda 3 vezes esse ano. Vou abandonar a procrastinação. Vou deixar de ser preguiçoso. Vou entrar para a academia. Vou malhar o ano todo. Vou chegar um monstro no final do ano. Ninguém vai me reconhecer. Tem muitas pessoas que fazem isso. Tem pessoas que dizem, esse ano eu vou me manter firme no serviço ao Senhor. Esse ano eu não vou desistir de estar trabalhando naquele departamento da igreja antes do final do ano, não. Esse ano eu vou até o fim. E a gente sabe, irmãos, quão difícil é a gente perseverar. Mas perseverar faz parte da vida cristã. Quem receberá a coroa da vida é aquele que perseverar até o fim. E a perseverança mostra como está a nossa saúde espiritual. Se você não tem conseguido perseverar, é sinal que a tua saúde espiritual não está indo muito bem. A gente não pode desanimar, irmãos. A gente precisa confiar na força do poder do nosso Deus. E no verso 7, Paulo vai mostrar de que maneira nós podemos andar em Cristo. De que maneira a gente precisa andar em Cristo? No grego, as 4 palavras que nós vamos ver são 4 particípios lá no grego. Mas no português, são 3 particípios e um gerúndio. Os 3 primeiros estão na voz passiva, significa que não somos nós que praticamos a ação, e isso é a coisa mais maravilhosa desse ensino do verso 7, mas é outra pessoa que faz por nós a ação, no caso, o próprio Deus. Então, Paulo vai falar, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Em outras palavras, quem planta você, quem constrói você e quem confirma você é Deus, e não é você mesmo. Então a gente deve perseverar, irmãos, na caminhada cristã, porque Deus está agindo em nós. Ele está conosco e nos fortalece. Deus deve ser a nossa maior motivação. Deus continua agindo ativamente na vida dos seus filhos e nos ajuda a perseverar. E nós podemos continuar correndo essa corrida cristã e perseverando, porque é o Senhor que nos sustenta. Então ele vai dizer, nele radicados ou enraizados. Paulo vai usar um termo emprestado da agricultura, que significa estar enraizado em Cristo. Então, se nós estamos plantados firmemente em Cristo, nós temos estabilidade na nossa vida espiritual. Uma árvore, para ser estável, ela tem que ter raízes profundas. Às vezes vem o vento, tentam derrubar e a árvore continua lá firme. Quanto mais enraizados estivermos em Cristo, mais estabilidade nós teremos na nossa vida espiritual.
Quanto mais enraizado nós estamos em Cristo, nós não vamos ceder às influências do nosso tempo, às tendências teológicas, não vamos aderir à persuasão de pessoas que têm habilidade em enganar. Essas pessoas, essas tendências, essas ideias não conseguirão nos arrancar, irmãos, da comunhão com o nosso Salvador. E uma outra coisa que a raiz faz, além de estabilizar a árvore, né, essa raiz profunda, a raiz também, irmãos, ela é fundamental para que a planta consiga puxar da terra água e nutrientes que aquela árvore precisa, aquela planta precisa para continuar crescendo, para continuar forte. Quanto mais enraizado você está em Cristo, irmãos, mais você vai crescer espiritualmente. Quanto mais enraizado você está em Cristo, mais nutrido você vai ser com aquilo que há de melhor. Porque a fonte da tua vida espiritual vai ser o próprio Cristo. É dele que nós precisamos extrair o nosso sustento espiritual. Cristo deve ser a fonte da nossa vida. E não outras coisas, outras pessoas. Precisamos estar enraizados em Cristo. E quem é que faz isso? O próprio Deus. É Ele que vai nos firmar no Senhor Jesus. Outra palavra que ele usa, né? Edificados. Já é um termo empregado aí da arquitetura, né? Da engenharia. Nós somos um edifício cujo fundamento é Cristo. E essa é aquela casa edificada sobre a rocha que o Senhor ensina lá no livro de Mateus. Onde pode cair chuva, né? A chuva pode vir forte como for, os ventos podem fuzilar a parede daquela casa, os rios passam solapando os alicerces, mas a casa permanece íntegra, a casa não colapsa, ela não cai, porque o fundamento é inabalável. O fundamento é Cristo. Quando estamos em Cristo, nós somos estabelecidos cada vez mais firmes na fé que recebemos de Cristo e dos apóstolos. A outra palavra que ele diz é confirmados em Jesus. Confirmado em Jesus é quando nós vivemos de acordo com aquilo que foi ensinado. Com aquilo que foi ensinado da palavra de Deus. É o Senhor quem nos ajuda a praticar a sua palavra. E ele torna aquilo que nós aprendemos uma realidade na nossa vida, fazendo com que a nossa vida glorifique a Deus. Então a gente pratica aquilo que a gente crê. E quando a gente faz isso, Deus está confirmando a nossa salvação nele. E como é que a gente responde a todas essas bênçãos que Deus faz na nossa vida? O verso 7 termina, crescendo em ações de graças. A gente responde a todas essas bênçãos de Deus, transbordando de gratidão por ele. Essa é a nossa resposta, irmãos. As bênçãos que temos recebido da parte de Deus retornam a Ele, o doador de todas as coisas, em forma de adoração e de gratidão espontânea por todos os dias da nossa vida. Até que Ele venha nos buscar e ainda quando estivermos com Ele, continuaremos agradecendo e louvando a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Essa é a exposição, irmãos, desses 2 pequenos versículos, mas veja quanta coisa nós temos aí em 2 versículos pequenos. Para a gente terminar, eu só quero trazer algumas considerações acerca daquilo que nós lemos e expomos para os irmãos. Para todos nós que estamos aqui, não jogue fora aquilo que você tem recebido do Senhor. Persevere no ensino da palavra. A palavra, ela é a revelação de Deus para as nossas vidas. A palavra precisa ser a nossa regra de fé e prática. E nós só podemos viver de acordo com a vontade de Deus, colocando em prática o que Ele tem nos ensinado por meio da sua palavra. Não abra mão dessa tradição, não abra mão desses ensinos, não abra mão da palavra de Deus. Não negocie, irmãos, não negocie com essas novas teologias que têm surgido, não negocie com pessoas que vêm com pregações, com ensinos que tentam aliviar o seu ego, que tentam te deixar confortável com o pecado que você está cometendo. Fuja dessas coisas. Não jogue fora o que você tem recebido da parte de Deus. Uma outra consideração, irmãos, é com relação ao mundo que nós vivemos. O mundo tem dado muito valor
ao sincretismo religioso. Justamente por causa da relativização de tudo. Não existe uma religião correta. Todas estão corretas. Quando se fala de religião, a gente ouve que religião é algo que não se discute. Todas as religiões levam a Deus. E se você for olhar lá nos dogmas, nos ensinamentos da maioria das religiões, grande parte delas vão ter bons ensinamentos, que vão incentivar as pessoas a praticarem o bem, a serem pessoas que se superam sempre, vai ajudar a pessoa a se tornar alguém cada vez melhor. E as pessoas ficam felizes por isso. Estou praticando coisas boas. Mas a verdade de Deus, irmãos, o próprio Jesus afirma que para nos aproximarmos de Deus só existe um caminho, e esse caminho é Ele mesmo. Ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E outra coisa, não são as boas obras que vão te salvar. Você só será salvo se você depositar a sua fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você absorveu esse pensamento. Todas as religiões são boas. Todas as religiões levam a Deus. Isso é uma mentira. Só quem te leva a Deus é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Talvez você esteja se esforçando para praticar boas obras, achando que isso vai te salvar, que isso vai ser um álibi diante de Deus para você. Mas a palavra afirma que não são as tuas obras que vão te salvar. Você precisa depositar a tua fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz no seu lugar, uma morte substitutiva, para que você pudesse se reconciliar com Deus. Nessa manhã, eu convido você a orar no lugar onde você está, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor, vem ser o Senhor da minha vida. Eu reconheço, ó Pai, que o único caminho que me levará a Deus é o Senhor mesmo, porque o Senhor disse isso. Livra-me, Senhor, desse sentimento de que as minhas boas obras vão me salvar, mas vem e me salva, Senhor, dá-me a fé que eu preciso para crer em Ti. E se você fizer isso, o Senhor tem salvação para a tua vida nessa manhã. E nós oramos para que o Espírito Santo, Ele fale com você aí onde você está. E para todos nós, irmãos, para a gente terminar, persevere em Cristo. Persevere. Aquilo que vocês receberam, Jesus Cristo o Senhor, continuem andando nessa verdade. Corra a caminhada, ainda que você esteja fraco, desanimado, sem forças. Se você se encontra nessa situação, existe uma boa notícia. Deus está sempre nos acompanhando nessa caminhada e Ele nos dá tudo o que precisamos para perseverar. Basta a gente confiar no Senhor. Basta a gente estar nele, enraizados nele, alicerçados nele, e Ele nos confirmará. E certamente nós responderemos a essas grandes bênçãos com muita adoração e um coração transbordando de gratidão ao nosso Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra nas nossas vidas nessa manhã, para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor amado, nós te bendizemos, ó Pai, por tua palavra pregada nessa manhã. Tua palavra rica, tua palavra que é eficaz, tua palavra, Senhor, que nos corrige, nos ensina, nos conforta. A tua palavra que é suficiente para as nossas vidas, para nos fortalecer, para nos dar conhecimento, sabedoria, entendimento acerca do Senhor. E nós oramos para que estejamos alicerçados nessa verdade, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos crescer em santidade, ó Deus. Porque essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Ajuda-nos, Espírito Santo, fortalece-nos, nos faz estar enraizados em Cristo, edificados em Cristo, e nos confirme a cada dia, Senhor, na Tua presença. E
certamente nós glorificaremos ao Senhor em ações de graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos também por aqueles que aqui estão, Senhor, que porventura ainda não estão enraizados em Cristo, alicerçados em Cristo. Oramos para que Teu Espírito Santo os convença do pecado, para que eles possam se render ao Senhor nessa manhã, entregando-se completamente a Ti, e que eles passem a ser nutridos, ó Deus, por Ti mesmo. Que o Senhor os fortaleça espiritualmente e dê graça e conhecimento do Senhor para que eles cresçam na espiritualidade, na santidade, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Continua nos abençoando, ó Pai, nessa manhã. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.